Boa noite, queridos companheiros. Então vamos assim, nos harmonizando, nos sintonizando, fechando os nossos olhos, vamos relaxando o nosso corpo físico, tranquilizando a nossa mente, nos sentindo amparados, acolhidos e na presença dos mentores espirituais deste trabalho. Saudando esse abnegado irmão, o mentor deste trabalho, saudando ao mentor do nosso grupo fraternal, Maria de Nazaré, agradecendo a sua proteção, nos mantendo sempre sob sua cúpula, nos suavizando as nossas vibrações. E vamos saudando Ismael, o anjo tutelar do Brasil, imaginando o contorno do nosso mapa do Brasil envolto em muita luz dourada e a luz de Ismael, o preposto do Cristo para a nossa pátria. Com Ismael saudamos a patrona nesta casa, que ela nos envolva no seu manto de luz, de proteção e de amor. Saudando a Jesus, o Divino Mestre, que Ele possa fazer morada em nossos corações, nos levando até a presença do Pai Criador. E a Ti, Pai, Te louvamos em joelhos espiritualmente. Rogamos as bênçãos que esteja conosco nesta noite e por todo sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. O capítulo do Evangelho que nós vamos tratar na noite de hoje trata-se das dificuldades dos apóstolos, que está retratado em Mateus, no capítulo 10, nos versículos de 34 a 39. Esse capítulo também é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, da moral estranha, nos itens de 9 a 18. E ele diz dessa forma: não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque vim separar o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sogra. E os inimigos do homem serão os seus membros domésticos. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais que a mim, também não é digno de mim. E o que não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E o que acha sua alma, perdê-la-á. E o que perder a sua alma por mim, achá-la-á. Então é interessante, né, esse capítulo, e vamos entender. Tanto é que ele faz parte do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata daquelas palavras que nós precisamos de um entendimento mais profundo, e que é tido o capítulo da moral estranha. Então não cuideis que vim trazer paz à terra, mas trazer a espada. O que Jesus quer dizer para nós nessa passagem, nessa citação? Como é dito, é preciso de muito cuidado para que a gente entenda essa citação evangélica, porque a sua interpretação literal pode fornecer manifestações de lutas externas, pressupondo que Jesus veio nos incitar à luta pela espada, o que não deixa de sugerir, né, uma insensatez muito perigosa, considerando que Jesus é o nosso guia e modelo na humanidade. Pelo contrário, Jesus veio com toda uma aura e todo um entendimento de paz e de amor. Então, o que ele queria, de fato, dizer com essa citação de que ele não veio trazer paz, mas sim a espada? Jesus vinha proclamar uma doutrina com base nos abusos de que viviam os fariseus, os escribas, os sacerdotes daquele seu tempo. Eles imolaram Jesus na cruz, tanto certo de que se eles matassem Jesus, eles matariam também a ideia. Eram as lutas mais terríveis que esperavam seus apóstolos. Todos eles foram inumeráveis vítimas
da sua ideia, mas a sua ideia permanece até hoje, pois que triunfou sobre a carne toda a verdade que Jesus vinha trazer. Então, é de notar-se também que o cristianismo, ele surge quando o paganismo já entra no seu declínio e que se debatia contra as luzes da razão. É interessante notarmos que no Evangelho, na parte introdutória do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a situação de Sócrates e de Platão, os filósofos que vinham abrir o caminho que logo mais seriam traçado, né, depois de séculos, seria percorrido pelo cristianismo. Mas então, por que não prevaleceu, naquela época, as ideias de Sócrates e de Platão? Porque na época nós ainda não tínhamos entendimento, ainda não era chegado o tempo para termos o real entendimento. Vindo Jesus e inúmeros leitores, a gente ainda se debate com as ideias desta afirmação, pois que Jesus não poderia endossar uma tranquilidade daquele jaez, ou seja, dizendo que a tranquilidade estaria na luta pela espada. Era uma contraposição ao seu princípio estabelecido de paz no mundo e de amor. Jesus trouxe consigo uma luta regeneradora. A espada aqui é a espada simbólica do conhecimento interior, pela revelação divina, a fim de que o homem inicie uma batalha de aperfeiçoamento moral em si mesmo. E essa explicação nós encontramos no livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 104. Então, o que ele explica? Que essa luta que nós devemos tratar, essa espada, é contra as tendências inferiores que trazemos em nós mesmos, que nós devemos travar a luta da reforma interior, a reforma do conhecimento de nós mesmos. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Devemos conhecer a nós mesmos. E quando nós conhecemos a nós mesmos e nós buscamos o entendimento dessa passagem, nós percebemos que a luta que nós travamos é uma luta interna para vencer as nossas más tendências. E é uma luta para encontrar os princípios da lei moral. Como perguntou Kardec aos espíritos, onde se encontra essa lei? E eles nos explicaram, em vossa consciência, ou seja, as leis morais do Pai estão inscritas em nós mesmos, na nossa própria consciência de espíritos imortal. É nessa consciência que nós encontramos toda a verdade, sendo assim Jesus o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. E através de mim e através de nós mesmos, quando nós encontramos a lei moral de Deus dentro de nós mesmos, quando nós vamos nos conhecendo, como nós vamos percebendo que nós mesmos somos amor, nós somos a representação do amor ao Pai. Como nós podemos exercer isso? Estendendo o nosso amor à humanidade, estendendo esse amor que há em nós, em benefício do nosso próximo, não nos esquecendo que o amor começa em nós mesmos, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, nos amando, nos conhecendo. Desta forma podemos exercer em nós essa espada contra as nossas deficiências morais, né? Renovando os nossos compromissos conosco mesmo, com o nosso próximo e com Deus. Então, Jesus, quando disse que ele veio trazer a dissensão, ou seja, ele veio trazer a separação contra o pai, contra a filha, contra o irmão, contra a nora, as sucessivas reencarnações nos aproximam das pessoas, nos aproximam daquelas pessoas que nós temos necessidade de reajuste, mostrando que o plano familiar se encontra, na maioria das vezes, não só os afetos, mas também os desafetos. Aqueles irmãos, aqueles espíritos com que nós temos que travar o nosso reajuste.
E nesse reajuste, nem sempre nós temos lá no Evangelho também a relação entre o parentesco moral e o parentesco espiritual. Muitas vezes nós temos dificuldades de relacionamento com aqueles que trazem o nosso parentesco de sangue. E muitas vezes nós nos damos melhor com aqueles que têm verdadeiros laços de espírito. Mas como nós devemos fazer? E assim, então, os inimigos do homem são seus familiares? Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, construindo em nós mesmos a fonte divina de repouso aos corações que se unem nesse amor. E todas essas situações em que nós temos de dificuldade na terra, são aquelas situações em que nós precisamos nos reaver com o nosso próximo. Tanto é que nós temos um ditado popular que diz que a caridade começa em casa. Então, não é incomum que nós tenhamos dificuldades, que nós tenhamos os nossos desafios começando dentro dos nossos lares. Então, nessa passagem, Jesus diz que nós enfrentaremos muitas vezes dificuldades com os nossos familiares mais próximos. E Emmanuel, no capítulo 14, no livro Perante Jesus, no item renunciação, ele diz que abandonar os que convivem conosco, portanto, por amor ao Evangelho, não é largá-los, não é abandoná-los fisicamente, mas sim é calar as inquietações da nossa personalidade exclusiva e gritante, para ser-lhes mais úteis no anonimato da compreensão e da caridade. Olha como Emmanuel aqui nos ajuda a trazer um entendimento sobre essa passagem. Não é para nós abandonarmos os nossos pais ou os nossos familiares que parecem se contrapor à nossa fé ou à nossa vivência da caridade. Pelo contrário, é para nós encontrarmos o caminho de calar em nós o nosso personalismo, para nós exercitarmos o amor a esse próximo, para sermos úteis a eles no anonimato, na compreensão e na caridade. Então, para seguirmos ao Cristo, não basta nós esquecermos o mal, mas sim plantar o bem sobre a ignorância e sobre a penúria daqueles que muitas vezes estão ao nosso lado. Então, é nesse sentido que Jesus diz que nós devemos abandonar todos aqueles que trazem para nós um impeditivo para seguir o amor de Deus. Abandonar de qual maneira? Abandonando o nosso personalismo, abandonando em nós o egoísmo que não traz o entendimento para amar aquele próximo que ainda não tem o mesmo grau de maturidade, talvez emocional, ou de conhecimento da verdade do Cristo. Então vejam o quanto é simbólica essa passagem. Nós precisamos sim tirar de nós, abandonar de nós mesmos a incompreensão ao próximo, amando, respeitando. E de que maneira a gente poderá, então, transformar ou trazer um melhor exemplo para esses nossos familiares que, em determinado momento, parecem em contraposição à nossa mensagem, ou ao nosso desejo de sermos melhores. Parece que as dificuldades dos nossos lares se tornam ainda mais acirradas, exercitando o amor, exercitando em nós mesmos o esquecimento de nós mesmos em benefício ao respeito. O respeito ainda ao grau de evolução daquele nosso familiar que nos aparece muitas vezes como um impeditivo do amor ao próximo. Pelo contrário, a gente precisa respeitá-los. A gente precisa, através da nossa renúncia a nós mesmos, ao nosso personalismo, a renúncia em não sermos egoístas, em trabalharmos em nós o amor também e o respeito às suas crenças, aos seus valores, não querendo impor a nossa verdade. É dessa forma que nós amamos, é dessa forma que a gente
embora traga uma separação dos nossos familiares, mas é uma separação ainda só no conceito, uma separação ainda nos valores morais. E com a gente agindo com amor a eles, agindo pautando as nossas atitudes no respeito, no amor ao próximo, transformando a nós mesmos, que a gente poderá, assim, através do exemplo, trazê-los para mais próximos de nós e, consequentemente, mais próximos para a verdade divina. Então, quando o campo estiver preparado, disse Jesus, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá estabelecer todas as coisas, restabelecer todas as coisas, isto é, dando a conhecer o sentido verdadeiro das suas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, porque porá termo a luta que desune os filhos de um mesmo Pai. Todos, então, se porão sobre uma mesma bandeira e as coisas serão restabelecidas na terra e nos nossos lares, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho dito. Então, aquele que toma a sua cruz e segue a Jesus é aquele que realmente respeita todo o estágio de cada um que nos cerca. E muitas vezes que traz esse espírito como se houvesse uma separação entre pais e filhos, entre irmãos, entre sogra e nora, entre familiares próximos, porque há sim uma separação no entendimento moral, no entendimento das palavras do Cristo. Então, como devemos fazer? Como entender, né? Aquele que acha a sua alma, perdê-la-á, e o que perder a sua alma por mim, achá-la-á. A gente tem aqui o exemplo dos primeiros cristãos, quando eles davam-se, imolavam-se em favor da mensagem do Cristo. Então, eles colocavam a mensagem do Cristo acima de qualquer coisa, acima de qualquer interesse. Então, é como se eles perdessem a sua vida física em renúncia à verdade que o Cristo trazia. Hoje, nós temos um respeito às religiões. É claro que ainda alguns países ainda há certa intolerância religiosa, mas o Brasil é um país em que há um respeito à religião, né? Somos um Estado laico, um Estado em que tem em sua Constituição o respeito a todas as religiões. E então o que a gente deve entender daqui é que todo aquele que quiser, que tome a sua cruz e que me siga, isso é, que suporte corajosamente as tribulações que a sua fé acarretar. Todo aquele que quiser salvar a sua vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino do céu. Enquanto os que houverem perdido neste mundo, até mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança, da abnegação de que derem prova. Mas os que sacrificam os bens celestes aos gozos terrenos, Deus dirá: já recebeste a vossa recompensa. E nós temos essa citação no livro das Moradas de Luz, no capítulo 11 de Emmanuel, que chama-se Renúncia Cristã. Então, como está essa renúncia dentro de nós mesmos? Como estamos renunciando tudo aquilo que vem em contraposição às nossas personalidades, ao nosso egoísmo? De que maneira nós estamos respeitando a evolução ou o grau de entendimento de nossos familiares? Como estamos testemunhando a verdade do Cristo através dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, né? Um exemplo vale muito mais do que 1000 palavras. Então, que nós tenhamos sempre o entendimento que essa espada que Jesus trouxe para nós,
é uma espada de maneira figurativa. Não é a espada para que a gente saia matando em nome do Cristo, como já aconteceu em eras passadas, né? Quando se matava pela Santa Inquisição, né? Quando se queria colocar a mensagem do Cristo de uma maneira errada, fazendo com que as religiões se dividissem, quando se achasse que uma religião era melhor do que a outra. Quando sabemos hoje, o Espiritismo nos traz esse entendimento tão belo de que toda religião traz um pedaço da verdade. Como disse Emmanuel, as religiões são um espelho que Deus derrubou do céu, caiu na terra e se quebrou em vários pedaços. Cada pedaço desse espelho é um pedaço da verdade. Então, cada pedaço da verdade, cada religião reflete um pedaço do Pai. E se nós olharmos, há em comum em todas as religiões, aquela que não houver por morte, o religare a Deus e ao próximo, nos religar a Deus através do amor ao próximo, fazendo com que sejamos espíritos melhores, que sejamos melhores pessoas, aí não haverá a verdade. Então, que nós tenhamos sempre um entendimento de que essa espada que Jesus trouxe é uma espada para cortarmos em nós todas as nossas más tendências, para trazer em nós o entendimento da vivência do Evangelho do Cristo em nossos lares, não através da contenda, mas através dos nossos exemplos, através da vivência real, da nossa aceitação àqueles familiares mais difíceis. E nós podemos nos perguntar, mas é tão difícil, às vezes é melhor que eu me afaste. Muitas vezes a gente precisa, sim, se afastar de relacionamentos que são tóxicos, relacionamentos em que nós precisamos colocar limites, mas isso não significa que nós tenhamos que fazer aniquilando o outro, trazendo a espada como se for de uma maneira figurada, nós matássemos aquele familiar. De maneira alguma. Muitas vezes nos afastar de situações ou de pessoas difíceis é ainda assim experimentar o amor a nós mesmos e ao próximo, nos respeitando também, colocando limites. Então, que tenhamos sempre a certeza de que essa espada que Jesus trouxe é a espada para tirarmos de nós, a espada para lidarmos com a nossa reforma íntima. Que a gente sempre esteja, por amor ao Pai, amando também o nosso próximo, respeitando-o, lembrando-o de que a caridade começa em casa. Somente amando a nós mesmos, nós teremos condições de amar o nosso próximo, e aquele próximo mais próximo de nós é aqueles nossos familiares, na certeza de que a reencarnação não nos colocou na família errada. Pelo contrário, a reencarnação nos trouxe no local exato, muitas vezes naquele local em que nós temos que aprender a desenvolver o amor, o perdão, porque ainda são situações de reajuste. Então, que tenhamos em nós a perseverança da fé, a perseverança e a certeza de que não estamos no lugar errado, não estamos na família errada, nem que assim seja que tenhamos ser, como diz, uma ovelha negra, mas que sejamos aquela ovelha que traz a paz, que seja aquela ovelha, ainda que solitária, que vai ajudar Jesus a conduzir o rebanho no caminho do Pai. Então, muitas vezes nós somos aquela ovelha que nos despertamos por amor naquela família, no divino pastor que é Jesus, mas que não deixemos para trás as demais ovelhas que ainda não despertaram para o divino pastor. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Vamos nos preparar para receber as bênçãos do alto. Vamos relaxar, ficar bem tranquilos, abrir o coração, emitindo amor uns para os outros,
desejando que todos aqui recebam o que necessitam. Vamos agradecer de todo o coração a equipe espiritual que se faz presente e nos ligar a Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe de médicos e enfermeiros do espaço, pedindo-lhes, em nome de Jesus, que atendam a cada um de acordo com as suas necessidades. Vamos imaginando uma cor verde. Estamos rodeados por essa luz verde que nos envolve da cabeça aos pés, energizando tudo e todos. Ela penetra em cada órgão, em cada célula, trazendo muita saúde e harmonia para o corpo. Estamos recebendo saúde. Vamos imaginando uma luz rosa. Essa luz vai iluminando o nosso coração, vai massageá-lo, tornando-nos mais amorosos, mais brandos, capazes de perdoar e entender. Estamos sendo envolvidos no amor. Imaginamos agora uma luz amarela. Essa luz vai iluminando a nossa mente, tornando-nos mais positivos e esperançosos, eliminando pensamentos de tristeza e preocupações. Estamos mais receptivos, mais abertos para uma ligação amorosa com o nosso mentor individual. Ele vai nos ajudar e nos inspirar. Imaginamos uma luz azul do manto de Maria de Nazaré. Sintamos que ela nos envolve, cobrindo-nos da cabeça aos pés, formando uma cúpula de proteção, trazendo-nos paz, saúde, alegria e bem-estar. Confiemos, Maria está pertinho de nós, ela nos ama muito e quer o nosso bem. Passemos a fluidificação das águas, que as equipes espirituais possam fluidificar as águas e que cada uma delas possa receber o bálsamo para amenizar as dores físicas e espirituais, que ao serem ingeridas tragam todos os benefícios de acordo com a necessidade de cada um. Finalmente, imaginamos uma luz branca que nos envolve. É a luz amorosa de Jesus, complementando o atendimento recebido, abençoando a todos e nos estimulando a doarmos o que temos de melhor, acompanhando as vibrações de hoje. Unindo-nos em profundo amor, com a fraternidade dos discípulos de Jesus, com as demais fraternidades superiores, em especial com o Dr. Bezerra de Menezes, com os médicos e enfermeiros do espaço, irradiando nosso amor, vibremos. Pelo bem universal, pela implantação e vivência do Evangelho no coração das pessoas, pela paz na terra, pelo Brasil, por nossos governantes e pelo povo brasileiro. Por esses momentos que atravessamos para nos mantermos com fé e confiança em Deus. Vamos mentalizando a bandeira branca de Ismael, que tremula sobre o nosso país, com os dizeres Deus, Cristo e caridade. Por todos que estão reencarnando com tarefas definidas e por todos que estão desencarnando, sejam quais forem as causas. Por todos os lares da terra, em especial por nosso lar, mentalizando Jesus adentrando o nosso lar, envolvendo todos os moradores em amor, paz e luz. Vibremos por aquele caso especial que conhecemos, seja um familiar ou um amigo nosso que necessita de ajuda espiritual
ou física, por nossos familiares, nossos amigos e por nós mesmos. Pelo Grupo Fraternal Maria de Nazaré, Unidades Parque São Lucas, Vila Ema e São Caetano do Sul. Por todos os trabalhadores, alunos e assistidos. Vibremos à disposição dos mentores, para que utilizem as nossas vibrações como necessitarem. E vamos encerrando, nos entregando a Deus, confiantes na sua misericórdia. Agradecemos às equipes espirituais responsáveis pelos trabalhos de assistência espiritual do Grupo Fraternal Maria de Nazaré. Agradecemos também a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, a Jesus, o nosso Mestre amado, e a Deus, nosso Pai Criador, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, esteja conosco, agora e sempre. Assim seja.